A volta às aulas está sendo discutida na rede pública e também nas escolas particulares de todo o país. Algumas instituições garantem que a higiene vai ser reforçada e que o distanciamento vai ser cumprido. O que é bom, mas ainda não é o suficiente. Crianças atípicas, como portadoras de autismo e síndrome de Down, têm necessidades que ainda não ganharam a atenção dos profissionais da educação. Ao redor do Brasil, diversas instituições de ensino programam a volta às aulas. Isso depois do afrouxamento das medidas impostas em meio à pandemia do coronavírus. Protocolos para os alunos e professores são discutidos nos debates entre gestores acadêmicos. Mas parece que determinados alunos foram esquecidos. A gente percebe que esse abismo entre crianças típicas e atípicas tem aumentado muito. A gente percebe que outras mães que têm crianças também atípicas, elas estão sentindo muita dificuldade em acompanhar, em fazer lição, em acompanhar as aulas. Então, como vai ser essa questão na volta? Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro autista. No Brasil, esses dados ainda são muito limitados. Mas informações do censo escolar mostram que o número de alunos que estão matriculados no Brasil aumentou de 77 mil alunos em 2017 para mais de 105 mil em 2018. Preocupada com essa questão, a professora Carolina Quedas explica os cuidados necessários ao lidar com os alunos do espectro autista. Conhecer o aluno e, ao máximo, tentar passar todas as informações de uma maneira concreta, de uma maneira visual para essas crianças e adolescentes, com que eles entendam tudo isso que está acontecendo. Então, cartões e figuras, como lavar as mãos, colocar o braço na frente do rosto, se espirrar. Em uma época complicada, com o aumento de aulas online e principalmente com professores da rede pública com dificuldades nesse processo ao longo da pandemia, a professora comenta sobre a legislação sobre o uso de máscaras. A questão do uso de máscara para pessoas com transtorno de espectro autista, deficiência intelectual e outras, Então, que as pessoas com transtorno de espectro autista não são obrigadas a usar aí a máscara. O advogado Marcelo Valho, especialista na área dos direitos dos vulneráveis, mostra uma preocupação com esse retorno às aulas por parte dos alunos. Infelizmente, sob o aspecto legal, o governo, através desse instrumento, ele deixa de cumprir com regras internacionais e regras nacionais. Ele fere a Lei Brasileira de Inclusão, ele fere o Tratado de Salamanca, ele fere o Tratado Internacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi recepcionado pelo Brasil como norma constitucional. Diante disso, fica-se a seguinte pergunta: como isso vai afetar as pessoas com deficiência? Haverá uma normalização no tocante a isso? Em contato com o MEC, ainda não houve respostas a respeito de alguma medida específica para as crianças especiais. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, as medidas cabíveis estão sendo avaliadas. O advogado ressalta as medidas possíveis por parte do país. Fazer denúncia junto ao Ministério Público, fazer denúncia junto à Defensoria Pública, fazer denúncia junto aos órgãos de defesa, fazer denúncia junto à Secretaria de Educação e, no caso mais severo, é possível se propor medida judicial para que haja a devida inclusão ao retorno às aulas, que não está prevista nesse instrumento de Plano São Paulo, Plano de Retorno da Educação do Governo de São Paulo. Ainda sobre este tema, quem está conosco é a advogada especialista nas áreas de direito de saúde e direito da educação, que é a Diana Serp, que já está aqui com a gente. Diana, obrigada por participar do Hora News. Como você vê a volta às aulas? É prematuro? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho que a volta às aulas é prematura, porém, eu acho que elas são necessárias, Esse plano de retomada é necessário até para que o ano que vem as crianças estejam preparadas, para entrar no ano letivo.
E no caso daqueles alunos que vão prestar vestibular, a gente acabou de mostrar que a Unicamp, por exemplo, ela já anunciou que não vai ter o ingresso por meio do Enem, e sim pelo vestibular. O estudante que se sentir prejudicado, ele pode recorrer? Claro, pode recorrer e tem inúmeros estudantes que estão prejudicados, né? A desigualdade é muito grande. Eu tenho um exemplo aqui que eu tenho usado com frequência, eu tenho uma conhecida que a filha estuda num colégio particular excelente. A menina está tendo aula 7 horas por dia, super aula. Eu não posso comparar essa menina que está tendo 7 horas de aula para prestar o Enem, para prestar vestibular, sendo preparada para isso, um aluno que vai estar tendo as aulas da rede pública, né? Então, a desigualdade é muito grande e esse aluno que está tendo a aula na escola particular, assim, uma super aula, ele já está muito à frente de qualquer forma, né? E no caso daqueles alunos especiais, como a gente acabou de mostrar, né? Síndrome de Down, autismo, como é que deve ser tratado nesses casos específicos? Eu entendo que a escola, para reabrir, ela tem que estar preparada para receber todos os alunos sem qualquer discriminação, né? A igualdade tem que ser para todos, né? Se um pode ir, o outro também pode. O que difere é que as famílias, junto com a equipe médica, que tem que decidir se a criança irá ou não frequentar as aulas, se elas têm alguma comorbidade, se ela tem possibilidade de frequentar a aula. Convívio na área comum, revezamento de dias, isso tudo é o mais indicado? Eu entendo que sim, eu acho que é um plano de retomada que pode funcionar, né, aos poucos. Eu acho só que as regras, né, sanitárias, eu acho que vão ser extremamente difíceis de serem aplicadas na prática, né, porque são crianças de diversas idades e que esse distanciamento social vai ser complicado, né, 1,5 metro que tem que manter distante, a utilização das máscaras eu acho que vai ser uma dificuldade, eu acho que tudo vai ser uma dificuldade. Diana, um caso também que eu ouço muito em relação à resistência de algumas faculdades, de algumas escolas, de não darem o desconto para os pais. Como que os pais devem se posicionar neste momento? Paga ou não a mensalidade? Eu acho, né, que é um momento que é atípico e que a gente tem que utilizar o bom senso. As pessoas que estão tendo a possibilidade de continuar pagando as mensalidades devem continuar pagando as mensalidades, até porque a gente quer que o ano que vem as escolas estejam funcionando, que não haja uma falência dessa escola, né? Então, eu acho que para isso precisamos continuar pagando as mensalidades. Porém, as famílias que estão com dificuldade, não estão conseguindo fazer um acordo com a escola, eu acho que o primeiro passo é buscar o PROCON, né? Para verificar junto com o PROCON as possibilidades para tentar uma negociação com a escola. Mas eu entendo que, nesse momento, a melhor forma seja realmente negociar com a escola. Diana, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.